A paz do Senhor, igreja. É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito a Deus, a vida do pastor Erivaldo, por me conceder essa oportunidade de eu estar aqui nesta noite com vocês. Eu estou muito feliz e eu sou uma pessoa que agradeço muito a Deus. Esse mês de fevereiro foi um mês de bênção para a minha vida. E eu vi o pastor falando aqui sobre família. E é uma dádiva de Deus você segurar a sua família. Ensinar a criança o caminho que deve andar. Hoje é um culto especial. Eu sei que é o culto das primícias. E eu pedi a Deus uma palavra para que Ele colocasse uma palavra no meu coração. E Deus já apoiou. E vai ser direto para o seu coração. Nós estamos muito alegres, felizes. Esse mês de fevereiro, nós completamos, domingo passado, 54 anos de casado. Eu e a pastorinha, né? Graças a Deus. E 50 de ministério, de pastorado, que nós estamos trabalhando. Então eu glorifico muito a Deus, porque Deus tem trabalhado na nossa vida. Alguém pode pensar assim, mas pastor, o senhor teve problema? E muito. Quem é que não tem problema? Todo mundo tem. Mas nós temos um Deus que é maior do que os problemas. Oh, glória! Eu fico muito feliz. O pastor Erivaldo, para mim, é um filho. Eu considero ele como um filho. Quando eu fico os dias sem ver ele, me dá uma saudade. Se vocês não sabem, nós dormimos muito dentro de igreja, não foi, pastor Eri? Muito. Dormimos muito dentro de igreja, nos bancos, fazendo a obra missionária. Quando abriu a UGEM, nós estávamos juntos, abrimos a UGEM, e até hoje nós temos a alegria de caminhar juntos. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Versículo 13. Eu vou trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Quem sabe você entrou aqui nesta noite triste, aborrecido, com problema, pedindo a Deus uma saída. E eu quero te dizer que Deus está aqui. E Deus tem a saída para a tua vida. Glória a Jesus. O versículo 13 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: O que fazes aqui? Amém? Só este versículo que Deus colocou no meu coração. E eu quero tirar uma palavra de Deus direto para o seu coração. Cada culto que nós temos é uma história que nós temos para contar. Cada culto que nós passamos é um momento de história na nossa vida. Cada dia na vida do crente é uma peça na história dele colocada. Eu tenho certeza que nesta noite, você que entrou aqui nesta igreja, você que está pedindo a Deus uma palavra, você que está esperando de Deus um socorro, eu quero te dizer, Deus é socorro bem presente na angústia. E a Bíblia diz lá em Coríntios que há milhões de vozes no mundo, e Deus não perde o sentido de nenhuma delas. Deus conhece todas as vozes, todos os nomes, e quando nós clamamos, Ele está bem pertinho de nós para ouvir as nossas lágrimas. Meus amados irmãos, é muito bom nós meditar na Bíblia, porque a palavra, ela nos ensina, ela nos ajuda, ela nos dá graça, é ela que permanece para sempre. O movimento vem, passa, acaba, mas a Bíblia permanece, e Deus permanece conosco. E nesta noite eu sinto Deus aqui neste lugar, eu sinto a presença de Deus aqui. Parece, meus amados irmãos, que desceu uma nuvem aqui nesta igreja.
Nesta noite, quando este grupo louvava, eu senti a presença de Deus. Eu já estou agraciado aqui nesta noite. Oh, glória a Jesus, nós estávamos ali, Deus usou um irmão e foi certinho, porque nós conhecemos a voz do nosso Senhor. A Bíblia diz que aquele que conhece a voz do seu pastor. E nesta noite, meus amados irmãos, parece que eu sinto aqui que a mão de Deus está descendo, e eu quero já profetizar. Deus vai te pegar no calabouço que você está, aonde você está. Deus vai te arrancar de lá e você vai prosperar no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus lá em cima, é Deus aqui embaixo, e Ele tem tudo no comando. Meus amados irmãos, nós assistindo os jornais, olhando os movimentos, nós estamos vendo que a volta de Jesus se aproxima a cada instante. Eu ouvi agora de pouco, quando um líder lá do Irã, ele falou assim que o juízo final está chegando, se aproxima. O juízo final está chegando na vida de muitos. Quem sabe pode ser agora. A Bíblia registra Paulo dizendo que quando os homens falarem a paz e segurança, virá sobre eles uma repentina destruição. As armas atômicas estão aí para destruir, mas Deus não vai deixar a igreja perecer. Oh glória, porque ainda que aconteça de tudo aqui, mas o espaço sideral ninguém tampa, porque Deus vai tirar a igreja por cima, Deus vai tirar aqueles que são seus. A Bíblia registra nesse texto que eu li, uma pergunta de alguém que faz a um homem, a um profeta, que está fugindo de uma coisa tão difícil, de um problema tão grave, que ele saiu do Monte Horebe e ele se escondeu, entrou numa caverna. Horebe está 180 pés acima do mar, e Elias agora, ele vai lá no Monte Carmelo, e ele chega ali, há um movimento, 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera, estavam ali fazendo um movimento, e Deus leva Elias até ali. E a Bíblia registra que Elias chegando ali, aconteceu todas essas coisas. Eu não vou ficar explicando, porque o tempo é pouco, mas a Bíblia diz que Elias viu aquele movimento, e o povo tentando oferecer um holocausto, um sacrifício, mas Elias diz assim: vamos fazer o seguinte, aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E agora a Bíblia diz que eles clamaram, os profetas de Baal, de Azera, clamaram até meio-dia, e não houve resposta, porque Baal dormia, Baal não tinha poder. Mas a Bíblia diz que Elias agora disse: vamos arrumar o nosso altar. Irmãos, nesta noite ouça essa palavra: altar quebrado não desce fogo, altar desmantelado Deus não opera, altar que está sujo a glória de Deus não desce. Mas a Bíblia diz que Elias disse: olha, vamos modificar aqui o altar. E ele disse assim: me traga 12 pedras, aqui no capítulo 18, me traga 12 pedras, segundo o nome da casa de Jacó. E agora veja bem o que foi que ele fez. Ele pega aquela primeira pedra, o significado dos nomes: Raquel, frutífera. Aí ele pega a segunda pedra, Jacó, uma bênção. Ele pega a terceira pedra, Judá. Judá é aquele que julga. A Bíblia diz que aquele que julga, a igreja está cheia muitas vezes de juízo, de pessoas que julgam os outros. A Bíblia fala de muita gente que não olha para si mesmo. Agora eu vejo aqui a quinta pedra, aonde a Bíblia fala sobre Isacar. Isacar é galardão. Jesus disse: o meu galardão está comigo, para dar para cada um segundo as suas obras. Mais uma pedra aqui que eu vejo, a Bíblia fala sobre Naphtali. Naphtali quer dizer luta.
Tem gente que só vive na luta. Você encontra ele hoje, como é que está, irmão? Eu estou na luta. Passa um ano, você encontra ele. Como é que está, irmão? A luta agora está pior. Ele só vive na luta. Mas o crente, que é a bênção, como é que está, irmão? Eu estou na bênção. Eu estou na graça. Ô glória! Mas tem pessoas que parece que a cara dele já é uma luta. Quando você vê ele de longe, você já fica triste, porque você sabe que vai se deparar com uma história. Mas aquele que é bênção não. Muitas vezes ele pode estar na prova, mas ele diz assim: eu estou abençoado. Ele está dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Oh glória a Jesus. E a Bíblia registra aqui sobre mais uma pedra, Gade. Gade quer dizer fortuna. Fortuna é pessoa que prospera. Tem pessoa que não prospera. Tudo que ele faz vai de água abaixo. Ele não consegue sair da prova, como nós estamos dizendo. A Bíblia registra no livro de Isaías, meu pastor, capítulo 8, versículo 20 a 22, que se a lei e o testemunho não andarem juntinho conosco, passaremos pela terra famintos, oprimidos, e nunca veremos a alva. Mas Deus te chamou para você andar de cabeça erguida. Deus te chamou, você é filho, você não é treva, você não é causa perdida. O diabo fica dizendo: você é causa perdida, você não vai vencer. A crise é difícil, mas eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio num Jesus de lá de Isaías 22, 22, aquele que tem a chave de Davi sobre os ombros. A porta que ele abre, ninguém fecha. Ô glória, você pode dar glória. E quando ele fecha também, ninguém abre. Porque Deus diz assim: eu sou Deus, antes de mim não houve outro, e nem depois haverá. E operando eu, quem impedirá? Veja bem, aí a Bíblia registra que Elias passa aqui por essas 12 pedras. Aconteceu aquele milagre ali naquele altar, que o fogo desceu, lambeu o holocausto. E Elias agora, quem sabe se fosse eu ou nós saía vaidoso, não é assim? Ah, eu orei, Deus fez milagre, o fogo passou ali, lambeu o holocausto. Nós se encheria, ficaria até vaidoso. Mas a Bíblia registra, eu vejo na história, que de repente Deus procura Elias. E Elias está lá dentro de uma caverna. Eu estive lá nessa caverna. E a Bíblia diz que ele entrou ali e dormiu. Não tem prova que nós entra e parece que nós dorme nela, pastor Elias. Parece que nós dorme na prova. E a prova vai demorando e nós estamos lá quietos, dormindo. A Bíblia registra que ele dormiu, ficou lá. Mas quando deu certa hora da noite, passou por ali um vento, arrancando pedra. O vento bateu tão forte que voava pedra. E Elias está lá roncando, dormindo. Depois passou um fogo. E a Bíblia diz que aquele fogo lambeu até pedra. Tem muito fogo estranho nos últimos dias. Tem muito fogo que não é do céu. Tem muito fogo tirando gente da igreja. E sabe quem leva a culpa? É Deus. É, meu pastor, porque, sabe por quê? Alguém cobra de Deus, assim mas Deus falou e não cumpriu. Deus não tem esse compromisso de falar com ninguém e ficar devendo. Deus não fica devendo um centavo a ninguém. O que você faz na obra, você dá com uma mão e recebe com a outra. Nós vivemos a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Aquele que dizima, oferta, luta, prega, Deus traz tudo de volta na mão. Cuida da família, cuida dos bens materiais, cuida da empresa, e nada vai de água abaixo. Elias agora, ele dorme. Aí de repente, a história vai nos contar que vem uma voz meiga e suave. Sabe por quê? A voz de Deus,
ela é meiga e suave. Quando você vê um profeta agressivo, não é Deus não. Deus não está com ele não. Mas a Bíblia registra que Elias estava ali dormindo, mas veio uma voz e disse assim: Elias, o que fazes aqui? Olha a pergunta. O que fazes aqui? Por que você está aqui? Atrás da noiva? Atrás de arrumar um lugar? É uma pergunta. O que fazes aqui? Elias agora, olha a resposta de Elias. Ele disse: ah, Senhor, tu sabe que eu sou zeloso. E morreu todos os profetas. Quando nós pensamos que acabou os homens de Deus, Deus ainda tem muitos guardados, meus irmãos. Ô glória! O celeiro de Deus, pastor, nunca vai secar. Porque Ele que cria, Ele que levanta, Ele que faz. Ô glória! E quantas vezes nós se sentimos tão importante dentro da igreja, que nós achamos que a igreja sem nós vai fechar. Se eu não tocar a orquestra vai fechar, se eu não cantar vai parar. A igreja não para, meu irmão. Eu vou só te dizer uma coisa. Deus tem muitos lá debaixo da ponte, lá na boca de fumo. Deus tem muitos lá, e o nome já na palma da mão. Quando você começar a pisar na igreja, Deus traz um, põe no seu lugar. Deus vai lá no prostíbulo, cata uma de lá e põe aqui para cantar. Mas a igreja não para. Você pode dar glória, a igreja não para. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Oh glória. Aí a Bíblia diz: ah, Senhor, só eu. Se sentiu muito importante, né? Só eu fiquei como profeta. Deus disse assim: rapaz, larga a mão de ser besta. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Jezabel e nem comeram na mesa de Jezabel. Eu tenho 7.000. E se vocês olharem sobre a história desses profetas, um homem que cuidou desses profetas fez uma dívida tremenda. Quem sustenta os homens de Deus, quem ajuda, nunca passa necessidade, nunca fica com fome, pastor Eri. Sabe por que Deus tira de lá, traz aqui? Deus tira de lá e traz para cá. Eu ouvi a voz de Deus um dia. Nós pagávamos aluguel. Abra um parente aqui. E eu fiz uma reclamação com Deus. Eu disse assim: Senhor, fui para a obra missionária, dirigi igreja, abri igreja, cuidei da família dos outros, esqueci da minha. Hoje eu não tenho uma casa para morar, pago aluguel. Que será de mim na minha velhice? Deus falou assim: meu filho, a chave está na minha mão. Não se preocupe, eu cuido de você na sua velhice. E nós ficamos. Entrou a pandemia, tempo que todo mundo começou a perder tudo. Deus deu a casa para nós. Assim, do dia para a noite, Deus deu a casa. E Deus tem cuidado de nós até hoje. Quantas vezes a gente chega no lugar, nunca pedimos nada a ninguém, nunca falamos nada, e nem liguemos para ninguém para pedir nada, e Deus sabe da nossa necessidade, pastor. Quantas vezes a gente chega no lugar para pregar, a bênção chega, sabe por quê? O nosso Deus diz assim: eu cheguei primeiro. Deus chegou primeiro aqui. Antes de você entrar, Deus já estava aqui. A Bíblia registra que agora Elias fica aquele herói. E Elias agora, imagina só, eu penso assim, Elias sai do Horebe, viu aquele milagre, viu tanta coisa, viu Deus falar, e daqui a pouco nós olhamos na história, está Elias lá embaixo, sentado na beira do caminho, e disse assim: Deus,
vamos ter uma conversa nós dois. Eu não pedi para ser profeta. Foi o Senhor que me chamou. E nem sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. Eu quero morrer. Ninguém quer morrer. Nós queremos solução para o problema. É verdade ou não é? Ninguém quer botar uma corda no pescoço. A pessoa quer solução para o problema. E a Bíblia registra que Elias agora, ele disse: Senhor, tira a minha vida. Acho que Deus olhou assim e falou: camarada, você quer morrer? Peraí. Daí um pouco vem um moço e grita: Elias, lá vem Jezabel com o povo. A história registra que ele levantou, deu uma carreira de 32 quilômetros. Olha, o cara queria morrer. Correu 32 quilômetros. Na verdade, ele não queria morrer. Ele queria solução para o problema dele. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos fugindo de nada. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. E nós estamos pedindo a Deus misericórdia. Sabe por quê? Nosso Deus, Ele tem a solução para todas as coisas. E eu sinto nesta noite, você que entrou aqui, pedindo a Deus uma palavra. Deus está dizendo: não tema, confia, aguente. A solução chegará na hora certa. A hora que você não espera, a solução vai bater na sua porta. Porque Deus é presente. Oh glória, quantos estão sentindo a presença de Deus aqui esta noite? Elias levanta e corre 32 quilômetros. Olha o profeta que queria morrer. Ele dá uma carreira de 32 quilômetros. E ele entra num lugar. Olha como Deus prepara as coisas para o profeta. Ele entra num lugar. Ele vê uma fazendeira, mulher cheia do dinheiro, catando os gravetos de lenha. Ele se dirige a ela e diz assim: eu preciso comer. Ela disse assim: olha, nós não tem nada. O que eu tenho em casa é um pouquinho de azeite e farinha. Vou fazer um bolo para mim e meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Elias, o profeta de Deus, ele disse: assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Deus vai mandar provisão, Deus vai mandar bênção. O azeite da panela não vai faltar, a farinha também não. Mas sabe o que quer? Deus quer que você levante a sua cabeça. Oh glória! Sabe por quê? Eu acho que Deus fica triste quando o crente começa a andar assim. Quando as pessoas não eram crentes, existia aquele tempo que a gente morava na roça, e muitos andavam olhando para o chão, caçando ponta de cigarro. E o diabo, ele quer ver pessoa triste. Sabe por quê? É o trabalho dele. Ele só diz assim: você não vence, não vai dar certo. Joga o bastão no chão, chega de sofrer. Ele tem esse trabalho. A Bíblia diz que ele grita lá de longe. Ele grita um pouquinho mais longe. Mas só que ao nosso lado está o anjo do Senhor. Está aquele anjo que está dizendo assim: você vence, você pode, você é. O trabalho do diabo é dizer assim: você não é, você não pode, você não vence. E ainda diz assim: olha para você, vai no espelho, você não pode competir. Mas quando Deus quer, Ele abre a porta. Oh glória! Ele pega a pessoa de lá do fundo do poço e tira. Eu fico olhando a vida dos profetas, dos homens de Deus. O que foi que Deus fez com tantos homens? Deus dá sonho para livrar um. Deus tira o sono dos leões e faz eles virar vigia. E o homem de Deus fica ali guardado. E agora eu olho. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, lá em cima e aqui embaixo. Aí a Bíblia registra sobre o trabalho de Elias.
Eu fico pensando assim, Elias não fez tanto milagre, mas Elias agora, ele cumpriu o seu ministério, e Deus fala assim: meu filho, você está cansado, eu já arrumei um para pôr no seu lugar, você vai passar e tem um camarada arando terra, pega ele, e leva para o ministério. Sabe, Deus nunca catou desocupado. Vocês já viram? Deus manda pegar desocupado? Não! Deus pegou um trabalhando, Deus pegou um pescando, Deus pegou outro na alfândega. Mas a verdade é que com preguiçoso, Deus não tem compromisso. Essa é a verdade. Não adianta você ficar dentro de casa, orando: Deus me abre a porta, me dá um emprego, e dormir até meio-dia e não sair ao encontro da porta do trabalho. Não, sai à luta. Eita glória. Aí a Bíblia registra, meus amados, que Elias leva Eliseu. Passou Eliseu, estava arando terra, ele bateu a capa nas costas, ele falou: espera um pouquinho só que eu vou matar os jumentos aqui, os boi aqui, e vou te seguir. Seguiu. Lá na frente, resumindo a história, os dois, Elias está para ser arrebatados nesse trabalho, nessa caminhada. Aí ele olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, você sabe de uma coisa? Ele disse: o que é? Você sabia que o Senhor teu Deus vai me tomar por cima da tua cabeça? Eliseu disse assim: calai-vos, porque eu também já sei. A Bíblia registra, Amós 3,7, que certamente que o Senhor Deus Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele o segredo a seu servo. E agora ele vai de novo, até que chegou o momento de atravessar o Jordão. É a hora da prova. E tem muitos obreiros que morrem na prova do Jordão. Quando ele chega no Jordão, ele não consegue mais atravessar, porque não teve a chamada. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. E agora a Bíblia registra que Elias olha para Eliseu e disse: olha, o Senhor vai me tomar por cima da tua cabeça. Aí disse assim: pede o que quiseres. Se fosse eu tinha pedido logo para Elias assim: ó, me dá o poder que você tem. Que Elias fez uma oração, matou 102. Ele disse assim: Senhor, manda fogo, queima esse capitão em seus 50. Queimou aquele, veio mais, orou e matou. Se fosse eu dizia: Senhor, me dá o poder de Elias todinho, mais um pouco. Mas Eliseu não era egoísta. Eliseu não era aquele camarada tão interesseiro. Ele disse assim: sabe, Elias, eu posso pedir? Ele disse: pode. Eu só quero porção dobrada do teu espírito. Ele era meio besta, não era? Depois de tanto milagre que Elias fez 13 milagres. E agora o outro ainda pede porção dobrada do espírito dele. Mas tudo bem. Eles vão andando, conversando, de repente, quando ele olha, Elias grita: meu pai, carro de fogo e seus cavaleiros. A capa cai. Eliseu estava de olho na bênção, pegou a capa. E quando ele pegou a capa, ele encontra o primeiro obstáculo. Ele vê o Jordão na sua frente. Ele pegou a capa e chegou à beira do Jordão, botou o pé, levantou a capa e disse: aonde está o Deus de Elias? O Jordão se abriu. Pulando um pouco para fechar a mensagem, Eliseu pediu porção dobrada. Então, se Elias fez 13 milagres, 14 milagres, ele tinha que fazer o dobro. A Bíblia registra que quando chega a hora de Elias partiu, ele fez o pedido.
Mas agora Eliseu morre. E fez 13 milagres. A Bíblia diz que Deus não deixa brecha para o diabo. E Deus não fica devendo. Faltou um milagre na vida de Eliseu. Para poder fechar o pedido dele. Porção dobrada. Ele tinha que fazer 14 mil. Mas ele fez 13 e morreu. Aí de repente tem uma guerra. E aquela briga se estendeu. E um general recebe um dardo. Que vem lá. Passa 2 centímetros na fivela do cinturão. E aquele dardo entrou no umbigo do camarada. E ele morreu. Aí alguém disse assim: põe na carruagem. E leva lá para o palácio de Acabe. Aí puseram ele na carruagem. E levaram embora. Quando chegou em frente ao túmulo de Eliseu, os cavalos empacou. Ninguém me tira da minha cabeça que ali estavam os anjos que cercou Balaão. A Bíblia diz que os cavalos estancou. E alguém disse assim: tentou, os cavalos não saem. Aí um falou assim: já tem uma ideia. Pega o defunto e joga no mato. Joga o defunto no mato, irmão. Não fica carregando defunto nas costas, não. Tem muita gente com defunto do pecado. Você é lavado. Você nasceu de novo. Não carregue defunto nas costas, não. E pegaram ali aquele defunto e contaram: 1, 2, 3, joga para onde? Eu creio que o Espírito Santo sobrou e disse assim: ó, é na esquerda, tá? Balançaram aquele cadáver e jogaram. O cadáver caiu em cima dos ossos de Eliseu. Quando bateu ali, Deus falou: cumpri a minha palavra. O cadáver caiu ali e levantou ressuscitado. Deus vai ressuscitar a sua vida no nome de Jesus. Ficamos de pé. Fecha a mensagem. Ó, quem veio buscar uma bênção? Irmãos, eu senti de Deus de convidar quem quiser vir aqui na frente. Eu vou só dizer uma coisa para você: Deus vai curar a pessoa agora. Se alguém quiser sair do seu lugar, vem aqui. Ô glória, a mão de Deus, ela não está assim. Que tamanho é Deus? O senhor sabe que tamanho é Deus? O senhor sabe? O senhor sabe que tamanho é Deus? Você sabe, pastor, que tamanho é Deus? Quem sabe que tamanho é Deus? Deus é do tamanho que eu faço. Deus é do tamanho que eu enxergo Ele. Porque a minha visão me leva aonde Deus quer me dar. Não é assim que Deus falou para Abraão: sai da tenda. Ele saiu, olha para fora. Ele olhou, disse: aonde a sua vista alcançou? Ah, eu alcancei lá e tal. E se até lá eu te dou. Então Deus vai te dar no nome de Jesus. Amém? Fecha os olhos comigo, eu vou orar. Você vai sentir a mão de Deus tocando na tua vida. Tem pessoas aqui que não são crentes? Tem? O Senhor, tem mais? O Senhor não quer entregar a vida para Jesus? Quer, querido? Vem para cá, abraça Jesus, vem para cá. Vem aqui, eu vou pedir para o pastor dar um abraço de você, venha. A sua bênção chega no nome de Jesus. A gente fica pensando assim: mas será, irmão? Será que Deus vai? Não, Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai colocar a bênção na tua vida. Quer dar um passo para Jesus hoje, filho? Aí decide. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Não tenha medo não, pode vir. Deus quer, Jesus ele faz assim. Ele não arromba a porta. Ele diz: eis que estou à porta e abro e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entro na casa dele. E Ele quer entrar na tua casa hoje. Ele quer entrar na tua vida. Alguém pode dizer assim: mas pastor, fiz tanta coisa errada. Mas nós temos um advogado, que é Jesus. Paulo escreve aos Romanos 8,30: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então vamos orar. Feche os olhos comigo.
Querido Deus, amado Pai que está no céu, meu Salvador Jesus Cristo, aqui estão teus filhos, e eu ministrei a tua palavra nesta noite. Jesus, eu te agradeço por essas vidas, e eu te peço, meu Salvador, que a tua bênção, que a tua graça seja derramado sobre cada um dos teus filhos que estão aqui. No nome de Jesus Cristo, leve a tua bênção para casa hoje. Receba poder, autoridade do céu. No nome de Jesus, seja curado. Que as portas que estão fechadas se abram e o nome do Senhor seja glorificado. Amém.